Bom, meus amigos, vocês tanto pediram que hoje a gente trouxe finalmente para vocês um Peugeot 408. É um sedã médio que não vendeu tão bem assim no mercado, na versão de entrada Allure e com câmbio automático de 4 marchas. Vamos contar um pouco da história, falar dos problemas, das diferenças entre as versões, de preço, consumo, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo sedã usado. Apresentado para o mercado mundial em 2010, o Peugeot 408 veio com uma missão muito difícil, a de concorrer na categoria dos sedãs médios, um mercado dominado mundialmente pelo Corolla e pelo Civic. Pois é, foi desenvolvido para mercados emergentes, ou seja, Brasil era realmente uma das intenções desse carro aqui, e chegou para nós em 2011. Essa daqui é uma versão 2012 e ele foi fabricado até 2019. Para mim, essa versão aqui, a primeira que veio, é a mais bonita, tem a frente mais imponente, mais diferenciada. Depois, em 2015, ele até recebeu uma frente nova, um design um pouco diferente, mas assim, não perdeu um pouco dessa identidade tão marcante, que era realmente o principal diferencial desse veículo, o estilo dele. Em 2011 e 2012, a Peugeot ofereceu esse carro em 4 versões. A Allure de entrada tu podia escolher com o câmbio manual ou automático de 4 marchas, que é exatamente essa versão que nós estamos mostrando para vocês. A Feline, a intermediária, ela era oferecida só com câmbio automático de 4 marchas e a Grife, a top de linha, também só com câmbio automático. Todas elas tinham a opção única e exclusiva do motor 2.0 aspirado, que depois, em 2013, começou a aparecer na versão Grife, com o motor 1.6 THP de 165 cavalos. Agora, o que é mais interessante é que a versão mais barata na época era a Allure manual. Hoje, se tu comprar ela, tu vai encontrar de 28 até 34 mil reais. Esta versão aqui, que é a Allure automática, tu encontra um pouquinho menos, de 27 até uns 33 mil reais no mercado. Bom, isso está muito relacionado com os problemas do câmbio, que nós já vamos falar para vocês, vou explicar tudo sobre essa questão do AL4 e as suas variações posteriores. Agora, uma coisa importante vocês saberem, esse carro aqui tem peças difíceis de achar e, por causa disso, deve estar imaginando que o seguro também deve ser caro. Isso me impressionou. A gente fez a cotação lá na Clauê Corretora, aquela empresa que é parceira nossa, que dá desconto exclusivo para vocês assinantes aqui do canal, e saiu 1.150 no meu perfil, que eu tenho bônus 10, moro numa região tranquila, não tenho filhos entre 18 e 25 anos, enfim. Se tu está pensando em fazer o seguro do teu carro e é importantíssimo, a gente nunca recomenda que tu coloque o teu patrimônio em risco, afinal de contas, uma batida ou até mesmo um assalto são bem comuns no nosso trânsito. Cota lá com eles que eu acho que tu não vai te arrepender. Pois bem, mas o que muda entre as versões? Essa daqui, por ser a mais básica, ela até vem com algumas coisinhas interessantes. Ela vem, por exemplo, com faróis de neblina. Faróis não são com projetores, ele veio só com projetor nas versões Grife, que tem também o farol com xenon, que tu identifica pelo lavador aqui no para-choque. A versão Grife também é a única que vem com sensores de estacionamento na dianteira, enquanto a Feline já vem com sensores de estacionamento na traseira. Essa daqui está equipada com um sensor de estacionamento paralelo e, como vocês podem ver, tem alguns arranhões. Afinal de contas, esse sistema não é tão eficiente e muito menos rápido do que o original de fábrica. Uma das diferenças das versões Allure para Grife e Feline é que ela era a única que vinha com essas rodas de liga leve, porém 16 polegadas. As outras vinham com uma roda de 17 polegadas com desenho exclusivo. Apesar disso, todas elas vinham com freio a disco na traseira e suspensão do tipo semi-independente. Aqui tem um detalhe importante, a partir de 2013, a Peugeot fez uma alteração na suspensão traseira para tornar ela mais macia. Quando a gente fizer o test drive, eu explico o porquê dessa necessidade. A versão Feline já vinha com teto solar e também rebatimento elétrico dos espelhos. É claro que a regulagem elétrica dos espelhos todas as versões têm. Ela também vinha com sensor de chuva e acendimento automático do farol, coisas que essa daqui não tem. A versão Allure realmente não tinha esses acessórios de comodidade. Todas as versões foram oferecidas com uma chave do tipo canivete, nenhuma delas era presencial.
E uma coisa que é muito interessante saber, a partir da versão Fellini, ele já vinha de série com protetor de cárter no motor, ou seja, essa daqui não tem. Apesar disso, esse carro até é relativamente alto e tem umas dimensões bem significativas. Por exemplo, o entre-eixos dele tem 2,71 m. É maior, por exemplo, que o Corolla, então isso promete realmente um conforto muito interessante. Comprimento total do carro, 4,69 m, também é uma dimensão generosa. E a largura lateral também é bem generosa, afinal de contas ele tem pouco mais de 1,81 m de largura. Agora, acho que um dos pontos mais interessantes desse veículo está aqui na traseira. O porta-malas dele tem capacidade de 526 litros. Meus amigos, é um porta-malas enorme se tu considerar que nessa época o Civic geração 8, aquele que todo mundo adorava, tinha menos de 400 litros, né? E o Corolla também ficava aí na faixa dos 400 e poucos litros. Então era realmente bem aproveitado o espaço aqui atrás. Fora que ele vinha com esses barcinhos pantográficos que ajudam também a não roubar espaço. Mas aqui já tem um ponto importantíssimo de vocês saberem. Esses amortecedores aqui pneumáticos que fazem a sustentação do porta-malas, da tampa do porta-malas, são caríssimos e só tem na concessionária. Infelizmente, esse meu amigo uma vez mandou fazer uma manutenção numa oficina, digamos, suspeita, e tu acredita que trocaram por uns amortecedores estragados? Pois é, ele ficou um tempo andando, ele não sabia o que estava acontecendo, depois ele foi descobrir que tinha sido substituído, obviamente sem a permissão dele. Quando ele foi trocar, ele gastou mais de R$1.000 há uns 6 anos atrás. E se ele é bem aproveitado, acho que tem um ponto que não ajuda tanto, é o bocal de entrada. Ele é realmente bem pequeno, então para colocar objetos maiores aqui fica complicado. Ele é bem menor que o Civic, Corolla e tal. Apesar disso, ele é bem acabado aqui por dentro, tem luz aqui interna em todas as versões, e o step ele é uma roda 16 de ferro, mas ele não é de um pneu temporário, apesar de ter uma advertência ali dizendo para não passar dos 80 km por hora de velocidade máxima. Bom, e lá na frente, embaixo do capô, o que será que esconde? Embaixo do capô nós temos o motor 2.0 16 válvulas aspirado, que tem 143 cavalos a gasolina e 151 a etanol. O torque é de 20 kgfm a gasolina e 22 a etanol, e isso a 4.000 RPM. É uma rotação um pouco alta, mas vocês vão ver na prática que ele tem bastante força em baixas rotações também. Talvez em parte seja porque ele tem variador de fase, mas é só no comando de admissão. O de escape ainda não tinha nessa época. Um detalhe importante é que esse carro compartilha a plataforma com o C4 Palas da Citroën, então se tu tiver alguma dificuldade de encontrar peças especificamente para o 408, dá uma procurada também nas peças da Citroën, porque pode ser que tu encontre, apesar de não ser tão fácil assim também. O câmbio dele é o famoso AT8, que é basicamente a segunda geração do AL4. Aqui vem um ponto importante que eu preciso despender algum tempo falando sobre esse câmbio. É um câmbio que foi desenvolvido lá na década de 90, surgiu no mercado em 99 e ele tinha várias qualidades. Uma delas era o fato dele ser compacto e super moderno para a época. Ele já tinha um comando eletrônico que se adaptava ao modelo de condução do motorista. Então, se tu pisasse mais, ele mantinha o carro em altas rotações, se tu acelerasse menos, ele baixava a rotação para economizar combustível. Esse câmbio foi desenvolvido em parceria entre a Peugeot, Citroën e Renault, tanto que na linha Peugeot e Citroën ele é considerado, ou foi chamado de AL4 na primeira geração e AT8 na segunda, que inclusive surgiu justamente com o 408, ele foi o carro que trouxe a melhoria no câmbio. Na linha da Renault, ele era chamado de DP0, que inclusive era o Logan que a mãe do Gustavo tinha, nós já gravamos aqui no canal, e basicamente a DP0 era igual a L4, só mudava a nomenclatura porque era da marca concorrente deles, né? Também a Renault ofereceu o DP2, que daí ele recebeu algumas melhorias, tipo o AT8 em relação ao L4, mas essa foi oferecida bem mais tarde. Por exemplo, acho que veio em 2017 na Duster aqui no Brasil. Mas o que mudou do AT8 para o AL4? É claro que vocês sabem que esse câmbio tem um histórico muito ruim, uma fama horrível de dar muitos problemas, e a Peugeot, Citroën e até mesmo a Renault tentaram resolver alguns deles nesta geração. Basicamente mexeram nas eletroválvulas, que são aquelas solenoides que fazem a entrada das marchas e tal, botaram uma solenoide melhor. A da primeira geração, no L4, era de uma marca chamada Accutex, que não tinha uma qualidade muito boa, trabalhava com uma frequência diferente e que costumava estragar muito mais rápido.
Depois eles colocaram uma solenoide da Borg-Warner, que trabalha com o dobro da frequência de atuação, ou seja, ela ficou mais rápida e também por ser uma marca mais famosa entre os fabricantes de peças mundiais, também se tornou um pouco mais confiável. Eles também mexeram no corpo de válvulas, que é justamente onde está posicionada essas solenoides, e que também resolveu vários vazamentos que o AL4 tinha. Não era vazamento para fora, era vazamento interno, mas da mesma forma estragava o câmbio. Bom, falando de vazamento, aqui tem um outro ponto importantíssimo. Esses carros foram desenvolvidos para a Europa, ou seja, regiões bem frias. E mesmo lá na Europa eles tiveram problemas de superaquecimento do óleo. O óleo que era usado aqui era um Dextron, do tipo Dexon, na verdade, 3H. Esse óleo ele não tem uma qualidade tão boa e tem muitos proprietários que trocam para o Dextron 6, que é muito melhor e aguenta muito melhor a caloria. Por que isso? Porque ele foi desenvolvido para países frios e com um trocador de calor bem menor, usava a refrigeração do motor para resfriar o óleo da transmissão. O problema todo é que tinha que fazer a substituição do óleo com 60 mil quilômetros no máximo, senão ele começava a degradar todos os componentes internos do motor. O dono desse carro aqui até já trocou, mas vocês vão ver que mesmo assim o câmbio está com alguns desgastes meio estranhos. E no AT8, a Peugeot ela mudou o trocador de calor, botou um maior, para justamente tentar tornar esse câmbio mais confiável e durar mais a longo prazo. O melhor trocador de calor, na verdade, quem colocou foi a Renault lá no DP2, ou seja, se tu um dia quiser fazer uma alteração que vai aumentar a vida útil do teu câmbio, procure o trocador de calor das Dusters a partir de 2017. E claro que um óleo degradado destrói todos os componentes internos do motor. E isso tu sente principalmente nos trancos da primeira para a segunda marcha e também, eventualmente, o desgaste do pacote de embreagens que fica entre as marchas começa a fazer o carro dar aquela impressão de que está patinando. Bom, esse câmbio foi utilizado até 2012, ou melhor, até 2013 em todas as versões com motor aspirado. A partir da versão 2014, todos eles receberam o câmbio Aisin de 6 marchas, que é um câmbio bem mais eficiente e principalmente muito mais confiável. Na verdade, nenhum dos problemas do AL4 acontece no de 6 marchas da Aisin. Só que esse câmbio surgiu antes, ele surgiu já na versão THP, que eu falei antes para vocês que veio a partir de 2013, mas não é verdade, veio a partir de 2012. Eu não gostaria de estar falando de vários problemas que esse carro aqui tem, mas eu preciso salientar um que é importantíssimo vocês saberem. Esse aqui foi comprado 0 km pelo meu amigo, então é o único dono até hoje, e mesmo assim ele teve um problema muito cedo. Tinha mais ou menos um ano ele sofreu um acidente aqui na frente, acabou quebrando o farol, o para-choque e tal. Sabe essa pecinha aqui, ó, que inclusive está rasgada, esse borrachão aqui do para-brisa? Pois é, isso daqui levou 2 anos para encontrar. As peças de acabamentos mais difíceis de se estragar, digamos assim, não tem em lugar nenhum. Ele não conseguiu na concessionária. Quem trouxe foi uma empresa especializada em autopeças. Bom, farol, para-choque, tudo ele conseguiu. Só que esse é um carro que também fica muito tempo exposto ao sol. E infelizmente ele se degrada muito fácil. Os faróis amarelam com muita facilidade. Vocês devem estar pensando assim, tá, mas esse aqui está limpinho, por quê? Porque nós levamos lá na Tuyo Car Detail, aquele nosso amigo parceiro, que além de ser uma lavagem, ele é principalmente um car detail, ou seja, uma estética automotiva. Ele deixa o teu carro sempre com a melhor aparência possível. É claro que esse aqui precisava de uma pinturinha e outros retoques a mais, mas eu posso dizer para vocês, em relação ao estado que estava antes de chegar lá no Tuyo, olha, ele ficou 10 vezes melhor. Inclusive o dono adorou. Sabe o que é o melhor? O Tuyo ainda oferece 12% de desconto nos serviços que ele executa lá no pavilhão dele. Então, não perde teu tempo. Se tu mora aqui na região de Porto Alegre, leva lá que eu tenho certeza que tu vai gostar. Agora, o que tu vai gostar da informação que eu tenho para te dar. Eu falei antes dos preços das versões Allure, né? Não falei da Feline nem da Grife. Pois é, a Feline custa mais ou menos R$4.000 a mais do que a Allure. E vem com todos aqueles pacotes de equipamentos que eu já falei para vocês. É claro que a versão mais fácil de encontrar no mercado é a Allure, mas vale a pena dar uma olhada na Feline. A Grife já é um pouco mais cara, ela custa R$4.000 a mais em relação à Feline, o que eu já não acho tão interessante assim. Afinal de contas, as diferenças não são tão grandes. Tem mais algumas coisas aqui dentro que eu quero mostrar para vocês agora. Só que antes de eu entrar no carro, só lembrando, gente, antes de comprar qualquer carro usado, antes de tu fechar negócio, consulta a placa dele na empresa Olho no Carro e usa o nosso cupom Opinião Sincera para ter 15% de desconto em qualquer dos serviços. Afinal de contas, mesmo que seja mais ou menos R$30.000, olha, não vale a pena arriscar o teu dinheiro tão suado.
Vocês sabem que picareta tem aos montes no mercado e eles vão trazer um monte de informações que tu não vai ver a olho nu. Detalhe importante, essa versão tem banco de tecido, a Fellini já vem com bancos de couro e esta versão aqui não tem o banco do motorista elétrico, que na verdade só vem na grife. Outra coisa importante é que, como o próprio dono disse, os primeiros vieram com este porta-carteira, esse porta-objetos aqui do lado do banco do motorista que serve para colocar a carteira, celular, o que tu quiser. Depois ele acabou perdendo esse item de conforto. Tá, Gustavo, se por fora esse carro é referência em design, por dentro ele impressiona ou não? Ele impressiona tanto pelo design, que eu acho muito atual até hoje, quanto pelos materiais utilizados. O painel todo soft touch, lateral de porta também. Aqui embaixo, onde a gente apoia o braço, tem um revestimento de tecido, claro, não é de couro, porque essa versão utiliza bancos de tecido, que eu prefiro, inclusive, ainda mais porque hoje está 35 graus. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa muito curiosa. Esse carro aqui, ele era montado na Argentina. E assim, só para, digamos que, reforçar a imagem de que a Peugeot era muito ruim há uns 10 anos atrás, ele conseguiu vir com uma das laterais de porta com a forração de couro. Tu acredita nisso, cara? Eu lembro. Quando o meu amigo comprou esse carro, ele disse, olha só, Felipe, o que é isso aqui, cara? Eu olhei, não acredito, cara. A porta veio errada. E aí eles trocaram deste carro que ele comprou. Deste carro né? aqui, exatamente. E aí eles trocaram na concessionária. Se a gente olhar hoje, na câmera não vai mostrar, então nem vou perder meu tempo com isso. Mas se olhar hoje, vocês vão ver que o tecido que foi colocado lá atrás é diferente do tecido do resto do carro. Porque o desgaste ficou completamente oposto. Mas, de novo, acho muito atual. Inclusive, depois do facelift, ele teve algumas modificações, mas muito poucas. Por exemplo, essa versão ele tem uma telinha aqui em cima, né, que é a tela do rádio. Nas versões mais caras tem uma tela retrátil, inclusive com GPS integrado na grife. Era a única que vinha com esse retrátil aí e dava para tentar colocar nesse aqui, só que assim, eu não recomendo, primeiro, porque o GPS fica desatualizado e segundo, porque essa tela depois de alguns anos ela estraga, né? Exato, e aí depois do facelift eles trouxeram aqui para baixo e uma tela que não era retrátil, era uma tela fixa, que faz muito mais sentido, né? Só que fica numa posição um pouco ruim, né? Porque fica muito abaixo. Muito abaixo. Nessa versão ele tem um rádio bem simples, né? Convencional, na verdade, mas já tem Bluetooth. Aí que tá. Esse é outro ponto. O Bluetooth, eu não sei se é por uma questão de ser mais antigo, ele não conecta mais com os celulares atuais. Ele conectava nos celulares mais antigos, Motorola da época lá dos anos 2000, início dos anos 2010. Agora o padrão de conexão utilizado hoje já não aceita mais. Não sei por quê. Eu não posso falar muito que o meu também não conecta, então... provavelmente seja o mesmo problema. Essa versão também vem com ar-condicionado manual. A partir da versão Fellini já vem com ar-condicionado digital de 2 zonas. O que realmente faz todo sentido considerando o posicionamento desse carro. E o painel com esse fundo branco me lembra até os Astras, que depois tiveram também o fundo branco no Astra, né? Mas eu acho bem atual também o painel e ele tem uma telinha aqui no meio com algumas informações de computador de bordo. É bem simples, mas tem o que a gente precisa. O volante desse carro tem uma pegada um pouco diferente. Vocês podem ver que ele não tem nenhum comando aqui na frente, mas tem por trás, né? Então os comandos do rádio do lado direito, como é padrão em alguns carros da linha francesa, e os comandos do Cruise Control no lado esquerdo. Inclusive ele só tem Cruise Control a partir da versão Allure automática, manual não tem. O que eu achei... peraí, só deixa eu concluir um negócio aqui. O que eu achei muito estranho nesse volante é que, cara, o diâmetro dele é maior do que o normal. Então eu me senti, sei lá, dirigindo um carro mais antigo, aqueles que tinham um volante maior porque o peso da direção era grande, né? E esse aqui utiliza uma direção hidráulica que não é muito leve. E cara, esse sisteminha aqui, a Renault também utiliza e parece ruim, mas depois de um tempo o cara se acostuma e fica bom. Sim. Na verdade acho que hoje só a Renault utiliza, a Peugeot também já abortou, já né? abortou também. Ele não tem pedal shifts para troca de marchas aqui atrás do volante. Mas ele tem a troca manual aqui no... Ele tem direto. A troca no câmbio aqui, né? Inclusive ele vem com o modo Snow, aquele que é para pisos escorregadios, e também o modo Sport, onde ele deixa a rotação do motor mais alta. Uma outra coisa que impressiona é o espaço, né? Olha só, como esse painel é até um pouco recuado, olha o espaço das pernas aqui. É muito bom, né? O banco, tu pode colocar o banco bem pra frente, pra pessoa de trás ficar até com mais espaço, e tu continua com muito espaço aqui. É muito bom, né, cara? Agora, essa versão Allure não tem espelho fotocrômico, só vem a partir da versão Fellini. Mas ela tem um espelho aqui, com luzinha, inclusive. E alça de mão. Só que ele não tem
Ele só tem 2 airbags. É claro que se tu considerar que esse carro é 2012, nessa época não era exigido por lei, ok, tá tudo certo. Mas as versões Fellini e Grife já vinham com 6 airbags. Esse aqui pelo menos tem ABS. A controle de estabilidade só a partir da versão Fellini também. Por isso eu falei antes que a versão Fellini era bem mais interessante, né? É mais interessante, mas se tu for ver, Felipe, esse aqui já tem bastante coisa também. Tem. Pelos concorrentes da época, né? Se tu for ver o Corolla, não tinha um monte dessas coisas também. Tem. Ele é interessante sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tu conseguir achar uma Fellini por 4 mil reais a mais, vale muito mais a pena, né? Com certeza. Ele vem com os 4 vidros elétricos, com Untouch em todos eles e também a regulagem elétrica dos espelhos, como eu já tinha mostrado. Mas, de novo, né, rebatimento só a partir da Fellini. O que eu achei estranho aqui, Felipe, é que no porta-objetos, no porta-garrafas ou copos, eu acho que não cabe nenhuma garrafa nem um copo aqui, porque é muito pequenininho, né? Só uma garrafinha muito pequena, realmente. Copinho de café, cara. Copinho de café, alguma coisa assim, né? Aqui tem até um detalhezinho emborrachado, ó, legal. Em cima também tem aqui mais em cima um também tem um porta-trecos. Na verdade é porque o rádio é um jean, né? E ele tem espaço para 2 jeans. O outro seria maiorzão. E também tem encosto de braço individual, inclusive, ó. Olha, ó. Com um porta-trecos ali embaixo que também tem um revestimento de borracha. Ele vem, como vocês podem ver, com uma porta P2 para áudio e também uma porta USB ali e uma tomada 12 volts. O porta-luvas também tem iluminação e um detalhe, é refrigerado. Agora, Felipe, eu tô muito curioso lá atrás, porque ele é para ser maior que o Corolla, que era o líder de vendas na época, né? Nós vamos olhar lá atrás para ver realmente espaço, porque a gente sabe que sedã médio normalmente não é tão espaçoso assim. Agora, uma coisa que você deve estar vendo é que a gente continua suando, né? Meus amigos, hoje está fazendo um calor dos infernos aqui. Esse ar-condicionado até funciona bem, só que a gente só não botou ele mais forte para gelar o carro, e tava no sol, por isso que tá tão quente assim, porque senão pega muito barulho na câmera. Mas eu posso dizer que o ar-condicionado funciona bem, né? Funciona. Tá saindo um arzinho bem gelado ali. Tá. Vamos olhar lá atrás? Vamos. Como é que eu vou entrar? Olha, cara, o meu amigo tem uma filha pequenininha, né? E tá vindo o segundo, inclusive, agora. Então, assim, é até bom pra gente testar se cabe 3 pessoas, 3 adultos aqui atrás, né? Eu vou do teu lado aí. Faz a volta e vem tu aqui. Cabe, mas não bem, né? Não, eu vou ter que ficar com os braços em cima da criança. Tu tá vendo que a cadeirinha tá mais pra cá? Vamos ver se a gente não consegue botar ela mais pro lado ali. Não? Não foi? Meus amigos, infelizmente o que eu tenho pra dizer é que mesmo um carro com mais de 1,81 m de largura não tem espaço suficiente para 3 adultos, ou 2 cadeirinhas e um adulto aqui atrás. Tem que ficar agarrado na criança. Apesar disso, eu vou te dizer que em relação aos outros carros que a gente já gravou, esse aqui até tem um espaço bem generoso, né? Ele não é tão pequeno assim, ele é... lateralmente ele é melhor do que a maioria dos sedãs que tem aí no mercado. Bom, rapidinho, Gustavo, o que mais que ele tem de interessante? A luzinha aqui atrás, que ajuda muito quem tem filhos, né? Tá também em cima da tua cabeça. Alça de mão. Alça de mão, e o revestimento da porta, ele é igualzinho lá da frente. E inclusive foi esta porta que eu falei que veio com revestimento de couro. Ele também tem o encosto de cabeça para os 3 ocupantes, tem o cinto de 3 pontos. Né? Mas eu quero saber o espaço dessa perna para ti, Felipe. Cara, isso é inacreditável. Os 2,71 m de entre-eixos fazem com que eu tenha 4 dedos do banco do motorista, que está regulado para mim na posição que eu sempre boto. Ou seja, no comprimento esse carro é maravilhoso, e na altura do teto também. Apesar de que eu tô aqui encostado na lateral, porque eu tô realmente... Mas é porque eu tô te empurrando pro Exato. lado, né? Tem mais de 2 dedos da minha cabeça pro teto, então quem tem 1,81 m vai tranquilo aqui atrás, desde que não vá nesta condição das 3 adultos. O que eu não gostei é que tem um túnel alto aqui, tem que ficar com os pés sempre abertos, e também não tem saída de ar-condicionado, né? Não tem nessa versão Allure, né? mas na versão Fellini e Grife já tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Mais um ponto pra Mais Fellini. Um ponto pra tu comprar a Fellini e não a Allure. Vamos andar? Agora sim eu quero ver como é que é esse câmbio, meu Deus. O câmbio só? O carro como um todo, né? Tá, Gustavo, agora é a hora da verdade. A gente vai ver se esse carro realmente presta ou não. Mas uma coisa que é importante também deixar claro, lembrar vocês, é que se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve, dá like, comenta, compartilha. Também, se tu quiser ter acesso à área de membros, onde você vai ter uma live exclusiva, eventualmente alguns vídeos exclusivos também, tá aqui embaixo. Se não quiser, não tem problema, todo vídeo que tu já recebia durante a semana vai continuar recebendo também. Deixa eu só fazer uma coisa que a gente mostra quando a gente vai sair. Tem regulagem de altura, mas não tem de profundidade. Não tem certeza? Tem. Não tem. Tem sim. Não tem não. Não tem? Não tem não. Caramba, cara. Ou travou. Caramba, eu achei que tinha. Não tem, cara. Tá bom. Bom. Pode?
Pode ir. Na descidinha, me lembra muito o câmbio do Logan, que não queria trocar de marcha quando descia, ficava esticando demais a marcha. Basicamente é o mesmo câmbio. Inclusive eu queria falar sobre isso também, porque assim, eu já falei bastante sobre esse câmbio, não vou negar. Só que o próprio DP0 da Renault, ele tem a mesma relação de marchas desse aqui. O que muda é coroa e pinhão do diferencial, ou seja, muda só a relação geral do câmbio. As engrenagens internas são todas as mesmas. E aí, obviamente, tu vai encontrar um carro com as marchas bem distantes umas das outras, né? Que era a grande reclamação do carro da tua mãe. E daí ela tem que esticar muito, né? Pra compensar, né? Essa Isso. Ainda mais porque no Logan ele tem uma relação um pouquinho mais curta, então aproxima um pouco mais as marchas. Nesse aqui que tem mais motor, a relação fica mais longa ainda. E aí, tu sabe uma coisa que acontecia, que esse dono aqui reclamava pra caramba? Toda vez que ele ia passar num quebra-mola, numa lombada, o carro entrava na primeira marcha e quando tu acelerava para sair, ele saía meio que cantando pneu, porque ele tem força, o motor é forte, não vou negar. E sabe, a primeira marcha é meio curta. Esses motores 2.0 andam bem, né? Aí anda bem, cara, claro que anda bem, é ou não é? Sim. Eu achei um pouquinho de ruidoso a cabine, né? O barulho do motor aqui pra dentro é bem alto, né? Mas quando acelera assim forte, né? Não, mas sabe o que é engraçado? Por isso que eu achei mais estranho, é que tu escuta o barulho do motor, mas o barulho externo do carro, dos outros carros, vento, barulho da rua, tu não escuta. Então, parece que faltou isolamento acústico na parede de fogo só, que é o que divide o motor da cabine. Isso, porque até tem a manta lá no capô que a gente sabe que não muda nada. Pois é, exato. E aí, pros fãs da manta, viu, não serve pra nada. E daí, cara, a troca de marcha tá dando um tranco, né, de primeira pra segunda, dá umas patinadas. Tá. Isso que ele já mandou arrumar o câmbio uma vez, né? Isso que ele já trocou óleo e solenoides com 60 mil quilômetros mais ou menos. Ou seja, é um câmbio problemático. Tá com 101 agora, né? Agora, apesar do câmbio ser problemático, o motor não incomoda nunca, né? Nada. Esse motor 2.0 é um tanque de guerra, ao contrário do THP, que deu bastante problema nas primeiras gerações, nos primeiros anos. Tu não conseguia fugir muito, né? Ou tu comprava o com o câmbio AT8, que dava problema no câmbio, ou tu comprava o THP, que o câmbio era bom, mas dava problema no motor, né? Então... E uma coisa que eu queria falar sobre a suspensão também, eu disse que eles fizeram uma melhoria a partir de 2013. Esse carro tem uma ótima estabilidade em pisos que nem a gente está andando agora, que é asfalto. Então, para andar na estrada ele é maravilhoso, apesar do banco ser um pouquinho duro, né, Gustavo? Eu ia comentar daqui a pouquinho. Mas a estabilidade dele é muito boa, o carro é super bom de andar em velocidades dentro do limite, né, mas velocidades altas. Agora, quando tu começa a andar dentro da cidade e começa a pegar muito desnível, não vou nem dizer buracos mesmo, mas esses desníveis normais das nossas ruas, tu te joga muito para os lados. E foi justamente isso que a Peugeot melhorou a partir de 2013. Foi esse balanço lateral, deixou a suspensão um pouco mais macia, continuou estável em alta velocidade, mas para andar na cidade ficou mais confortável. E o volante que a gente falou, né, que é um volante grande, hoje em dia a Peugeot mudou, hoje em dia os volantes da Peugeot são tudo pequenininhos porque tem o ar que fica para cima, né? Pois é, e tu sentiu que a direção é pesada também? Sim, ela é eletro-hidráulica, né? Mas eu achei bem pesadinho. Quer dirigir? Eu quero, né, cara? Hoje monopolizou o carro aí. Bom, agora sou eu, né? Até que enfim. Tava a fim de dirigir esse carro, né? Nossa, até que enfim. Que choradeira, né? Vou ganhar um lenço de Natal. Opa, tu pode botar no D, aí ele anda melhor. Pois é, o que eu percebi aqui? Parece que esse carro tem a primeira marcha bem curta, né? Porque tu arranca, curta ela não é, mas ele tem bastante força para arrancar, ele arranca super bem, mas depois a segunda, quando entra, dá uma matada forte. A diferença entre as marchas é realmente muito grande. Mas eu acho que para um carro que tem um motor interessante, motor forte que nem esse, não é tão problemático isso, né? Acho que realmente fica pior nas versões 1.6, que daí Logan e outros carros assim. Não veio nunca nesse aqui. Exato. Agora, uma coisa que incomoda é que, como ele tem essa relação de marchas um pouco distante, obviamente o consumo não é muito agradável. Ele faz entre 7 km por litro a gasolina dentro da cidade e 12 a 14 na estrada. Neste momento, como a gente está andando bastante aqui dentro, meio parado, ele está fazendo 5. Então,
o consumo Mas vou desse te carro dizer é que alto. 14 na estrada é muito bom, porque eu nunca consegui fazer isso com o Logan da mãe. Sim, O Logan da mãe não passava de 12,5 na estrada. sim. Não tinha como. E faz mesmo, porque eu já fui viajar para o Uruguai algumas vezes com o dono desse carro aqui e eu vi ele fazendo isso, então é confirmado. Não é assim, é coisa que o dono inventou, não. Quer Faz ver? mesmo. Melhor do que 1.6. Mas claro que se tu pisar, ele faz bem menos, né? Se tornar mais rápido aí já era. Mas Gustavo, tu teria um desse? Eu teria um 408. Não esse, não com esse câmbio, não essa versão. Eu teria um 408 depois do facelift com o THP Flex, já que já não tem todos os problemas, e o mais completo que é o Grife. Aí sim eu teria um 408. Esse aqui, nem pensar. Tem um inscrito nosso que tá te oferecendo um, né? É verdade. Inclusive tem 50 mil quilômetros, único dono. Eu vou dizer o seguinte, ó. Claro, o Gustavo tá falando de um bem mais novo, que acaba se tornando bem mais caro do que Com esse certeza. aqui, né? Esse aqui, ele pode ser uma opção interessante? Pode, mas eu também não compraria este aqui nesta versão. Por quê? Por causa de tudo aquilo que eu falei antes. O Fellini é muito mais equipado e, claro, tu vai desembolsar um pouco mais, mas vale a pena a diferença, sabe? Tu vai ter muito mais luxo, muito mais requinte. Mas eu ainda gastaria um pouquinho mais e levaria para casa um 2014 com o câmbio de 6 marchas. Não, com certeza. Tem que ser no mínimo o câmbio de 6 marchas e no mínimo o eu acho Fellini que- com relação a equipamentos. Exato, eu acho que o câmbio de 6 marchas é muito bom porque aumenta muito a confiabilidade do câmbio e o Fellini, pela pouca diferença de preço, também se justifica. E, Agora, e aí, né, Felipe, todos esses problemas que a gente teve aqui com o que o carro teve se caracterizou com a pouca venda do carro. Então é difícil, não tem tantos assim no mercado. Ele vendeu, em toda a sua vida, ele vendeu 26 mil unidades. Que isso aí o Corolla vendia mais do que isso em um ano. Se tu considerar que o último ano ele vendeu a quantidade que o Corolla vende em um mês, aí complica, né? Bom, mas o fato é o seguinte, eu acho que esse carro ele sim teve defeitos, não é só questão de o brasileiro pega no pé dos franceses. Não, esse carro aqui ele apresentou bastante problema sim, e aqui a gente pode ver alguns deles. Por exemplo, por mais que o AL4 tenha sido melhorado em relação ao AT8, os sinais de desgaste acontecem cedo, afinal de contas esse carro tem quase 102 mil quilômetros e o dono sempre fez a manutenção em dia, então não é culpa do dono, né? É culpa do carro neste caso aqui. Mas ao mesmo tempo ele também não é um problema tão sério assim como algumas pessoas pensam, que é um bicho de 7 cabeças que não tem, é insolúvel e tal. Não é, cara, não é. Ele tem muitas coisas boas também. E mesmo eu achando a Fellini uma versão mais interessante, se tu achar um Allure em ótimo estado de conservação e a um preço condizente com o que tu pode pagar e manter, acho que também é uma boa opção de compra. Eu prefiro a Fellini 6 marchas, mas esse aqui até porque pode ser bom. Como vendeu pouco e o pessoal não gosta muito, tu encontra desvalorizado e encontra com preços bem baixos. Com certeza, a desvalorização dele é muito alta, então é uma boa opção de compra usado. Novo tu não vai encontrar mais, mas para quem comprou, infelizmente, perdeu dinheiro. Bom, eu queria agradecer ao meu amigo Marcelo por mais esse carro que ele nos emprestou, já é o terceiro, Como é que é o nome dele? Pois é, Mestre Splinter. É o Splinter, aí sim. Splinter, mas foi batizado como Marcelo. E também, se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo, né? Na medida do possível a gente vai tentar te ajudar. Fale um pouco também aí dos concorrentes, Corolla, Civic, Cruze, C4, tudo isso aqui concorria com ele na época. Eu vou dizer uma coisa, os outros podem ter qualidades melhores, mas uma coisa neste carro é imbatível: preço. Isso é fato. Verdade. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bom, meus amigos, hoje a gente trouxe para vocês um Peugeot 408. Não sei qual fazer. Um câmbio automático e a gripe Fit-Top. Gripe é bom, né? O Diego nos abandona, mas essa merda nos abandona. O BenTV continua enchendo o saco. E a grife, obviamente, por ser a de topo de linha, só tinha também disponível. E claro que um óleo degradado. Mas, uma coisa que é importante deixar claro é que eu não me perdi aqui agora. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.